Congresso mantém veto à lei e as fake news divulgadas em época de eleição não serão punidas. Nível do Rio Guaíba voltou a cair e ficou em 3,60 metros. Regras do governo federal vão permitir que policiais militares suspendam a gravação das imagens de suas ações no momento em que quiserem. Planos de saúde aceitam fazer acordo para evitar cancelamentos de contratos para pessoas com determinadas doenças. Cresceu o número de jovens que não estudam, trabalham ou procuram emprego. A alfabetização volta ao nível pré-pandemia, mas metade dos alunos do segundo ano ainda não sabe ler ou escrever. Espanha, Noruega e Irlanda oficializam apoio à criação de um Estado palestino. E a temporada das baleias e golfinhos no litoral paulista começou antes do tempo este ano. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O nível do Rio Guaíba voltou a baixar e hoje chegou a 3,60 metros. Ainda está em nível de enchente, mas esta é a menor cota deste mês. Apenas nas últimas 24 horas, o lago desceu mais de 20 centímetros, o que para muitos é motivo para comemoração. A cota mais alta já registrada ocorreu no dia 6 deste mês, quando as marcações na altura do Cais Mauá marcaram 5,33 metros. A redução do nível se dá pelos fortes ventos na direção nordeste, que contribuem para a vazão, de acordo com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Apesar do recuo das águas, o Guaíba segue cerca de 70 centímetros acima da cota de transbordamento de 3 metros. A previsão de chuvas para o Rio Grande do Sul deve manter os níveis elevados. Os modelos de projeção indicam que não há risco de nova alta na próxima semana. As bacias do Rio Caí, do Taquari, Porto Alegre e Laguna dos Patos e do Rio Uruguai estão com alerta de inundações emitido pelo Serviço Geológico Brasileiro. O número de desaparecidos em razão das fortes chuvas no Rio Grande do Sul diminuiu e chegou a 53, de acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil nesta terça-feira. Para efeito de comparação, no boletim de 6 de maio, eram 111 pessoas desaparecidas. A Defesa Civil do Estado pede que as pessoas verifiquem se seus nomes constam na lista de desaparecidos. Se constar, a orientação é procurar a Delegacia de Polícia Civil mais próxima para verificação e regularização dos dados, com a retirada do nome da lista. As chuvas e inundações que atingiram o estado causaram a morte de mais de 160 pessoas. No total, 469 municípios foram afetados, 40.789 pessoas continuam desabrigadas e 581.638 foram desalojadas. De acordo com um levantamento do governo do Rio Grande do Sul, 2.000 pessoas com deficiência estão vivendo em 781 abrigos de 91 municípios gaúchos. Todos os locais precisam de água potável, brinquedos, cobertores, colchões, fraldas, itens de cozinha e de higiene pessoal, materiais de limpeza, medicamentos e vestuário. Especificamente sobre a população com deficiência do Rio Grande do Sul, o Instituto Social Pertence, de Porto Alegre, continua trabalhando para identificar e acolher gente com deficiência e suas famílias, além de buscar abrigos com mais recursos de acessibilidade. O Instituto conseguiu recuperar projetos esportivos e de arte, voltados a pessoas com deficiência, principalmente deficiência intelectual, em uma retomada de rotinas que são fundamentais para os participantes, mas as ações de amparo permanecem e a campanha de doações continua. Em Roca Sales, no interior gaúcho, tem gente tentando fazer de tudo para se recuperar da tragédia. Alguns pensam até em ir embora do lugar. A cidade de Roca Sales, no Rio Grande do Sul, foi uma das mais atingidas no pior desastre climático já ocorrido no Rio Grande do Sul, que deixou cerca de 170 mortos, dezenas de desaparecidos e mais de 600 mil desabrigados.
mas esta foi a terceira inundação em apenas 8 meses. A cidade, que tinha 12 mil habitantes, agora abriga prédios em ruínas e lojas vazias. Nem os supermercados estão funcionando, porque a água do rio Taquari entrou com tanta força que levou tudo. A gente vai embora porque não eu tô apavorada, né? Estão falando que vai vir outra. Então, tipo, qualquer nuvem de água, de chuva, a gente já pensa que vai dar enchente. Então, a gente não ia conseguir mais viver assim aqui, né? Um lugar muito bom, mas infelizmente não é mais para nós. Devido à sua localização em frente ao rio, Roca Salles costumava registrar uma grande enchente a cada 10 anos. Mas recentemente as cheias são tão frequentes que os moradores nem têm tempo de se recuperar. Nossa, horrível, porque a gente tinha comprado tudo, né, de novo, e tudo embaixo d'água, no barro, lembranças, fotos, roupas das minhas filhas que eu guardava, tudo, né? Que todo mundo fala, coisas materiais, mas é coisa que eu nunca mais vou conseguir. Especialistas afirmam que o aquecimento global torna os eventos climáticos mais frequentes e intensos. O prefeito de Roca Salles, Hamilton Fontana, quer deslocar o centro da cidade em 3 quilômetros da localização atual. A gente vai disponibilizar um terreno para todos aqui que moram aqui na região central, para que daí eles vão começar, né, uma vida nova, né, num lugar seguro. Nascido no Paraná, Gelson Lopes e a esposa foram atraídos pela qualidade de vida em Roca Salles, onde a renda per capita é 16% maior do que a média do país, de quase R$50 mil, segundo dados oficiais de 2021. Mas poucos dias depois de chegarem à cidade, veio a primeira enchente que destruiu a mudança do casal. Eu, particularmente, não vou embora daqui. Vou esperar vencer o meu contrato ali do meu apartamento onde eu estou morando, que vai vencer em setembro, e vou para o Paraná. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados descreveu na última sexta-feira a situação no Rio Grande do Sul como muito preocupante e alertou para a necessidade de ajudar a população a se preparar e se recuperar diante das mudanças climáticas. Caso contrário, aqueles que perderam seus lares correm o risco de se tornarem deslocados. E veja a seguir, planos de saúde aceitam fazer acordo para evitar cancelamentos de contratos para pessoas com determinadas doenças. E mais, cresceu o número de jovens que não estudam, trabalham ou procuram emprego. Os planos de saúde decidiram suspender os cancelamentos dos planos para as pessoas que fazem tratamentos contínuos de doenças. A decisão foi anunciada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, depois de uma reunião na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados, que contou com a participação de representantes das operadoras de planos de saúde. Esse acordo também se deu depois que o deputado Áureo Ribeiro disse ter obtido mais de 200 assinaturas para a instalação de uma CPI que buscava investigar esses cancelamentos, né, unilaterais, como também ali os aumentos nas mensalidades na saúde suplementar. Segundo o deputado Duarte Júnior, relator do projeto de lei 7.419 de 2006, que trata justamente, então, da atualização da lei dos planos de saúde, que participou dessa reunião, o acordo dessa suspensão, então, vai seguir valendo até que seja finalizada a tramitação desse PL lá no Congresso Nacional. Ele também disse que tem urgência para que esse texto possa entrar ali na pauta, pelo menos, da Câmara dos Deputados. Também existe a expectativa para que Arthur Lira possa se reunir com representantes de consumidores e também de associações de pacientes em um prazo de 15 dias. Nos últimos 4 primeiros meses deste ano, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, recebeu quase 6 mil reclamações sobre rescisões unilaterais. Esse número, então, representa uma alta de 31% em relação às queixas registradas no mesmo período do ano passado e 38,5% do total recebido pela ANS de janeiro a dezembro de 2023, ou seja, do ano passado. A agência também ressalta que este é o número de queixas recebidas que podem ou não ser pertinentes. O número de jovens que não estudam, não trabalham e nem estão procurando emprego cresceu no último ano. O levantamento é do Ministério do Trabalho divulgado nesta terça-feira. O Brasil tinha
4 milhões de jovens entre 14 e 24 anos nesta situação, no primeiro trimestre de 2023. E esse número saltou para 5 milhões e 400 mil no mesmo período deste ano. Deste grupo, cerca de 60% são mulheres. A maioria com filhos pequenos, e 68% são negros. O estudo é do Ministério do Trabalho. Na soma com os desocupados, que são aqueles que não estudam e nem trabalham, mas estão à procura de emprego, os chamados jovens nem-nem, são 8 milhões e 600 mil no Brasil atualmente. O levantamento revela um reflexo da pandemia e um raio-x sobre o trabalho de cuidado que as mulheres exercem na sociedade. Com informações da PNAD contínua do IBGE, o levantamento mostra que a taxa de participação dos jovens no mercado de trabalho ainda não retornou ao patamar de 2019, quando era de 52,7% no primeiro trimestre daquele ano. No mesmo período de 2024, a taxa foi de 50,5%. Esse índice inclui jovens ocupados e desocupados que estão à procura de emprego. Não entram nas estatísticas aqueles que estão fora do mercado por realizar outras atividades, como trabalhos de cuidado ou estudos em tempo integral. A alta do índice de inflação divulgado hoje mexeu com o mercado financeiro. O IPCA 15 de maio, que é uma prévia do indicador oficial, ficou em 0,44%. O resultado, que foi o dobro do divulgado em abril pelo IBGE, foi puxado pelos preços dos combustíveis. Com isso, o dólar fechou em baixa de 0,35%, cotado em R$ 5,15 na venda. E a Bolsa de Valores caiu 0,58% e agora está na faixa dos 123 mil pontos. Uma organização não governamental doou quase 900 toneladas de alimentos que seriam desperdiçados. A entidade atua em 6 cidades do país. Pegar de onde sobra para levar onde falta. Essa é a missão da Good Truck Brasil, organização não governamental que recolhe o alimento que seria descartado por supermercados e encaminha a comunidades vulneráveis aqui na capital paulista e em Campinas, no interior de São Paulo, em Juiz de Fora e Belo Horizonte, Minas Gerais, em Duque de Caxias, no Rio e em Curitiba, no Paraná. Em 8 anos de existência, a entidade fez a ponte de 860 toneladas de alimentos, mas seus representantes dizem que ainda é pouco. É que 8 milhões e 700 mil brasileiros ainda estão em situação de fome, segundo a última pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua do IBGE. E um estudo do Instituto Fome Zero mostra que em 2023, 45 milhões de pessoas viviam em situação de insegurança alimentar moderada no país. Enquanto isso, no mesmo ano, foram desperdiçadas mais de 41 mil toneladas de alimentos no Brasil, segundo a estimativa da WRI, uma ONG ambientalista dos Estados Unidos. E os números já foram piores. Foram eles que motivaram a criação da Good Truck Brasil em 2016. Os números que a iniciativa alcançou até agora impressionam, mas o grupo afirma que é possível alcançar muito mais se cada um ajudar como pode para acabar com a fome, um prato de cada vez. E veja a seguir, pela primeira vez, desmatamento do Cerrado superou o da Amazônia. E veja mais, Espanha, Noruega e Irlanda oficializam apoio à criação de um Estado palestino. Nos últimos anos, muitos foram os suplementos alimentares que tiveram a venda proibida pela Anvisa por apresentarem irregularidades. Ainda assim, alguns continuam no mercado. Entre os produtos em circulação no Brasil, pelo menos 30% são ilegais e oferecem riscos à saúde.
Os produtos ilegais em circulação no país foram contrabandeados, tiveram a formulação alterada ou a data de validade adulterada, segundo dados da Associação Brasileira de Combate à Falsificação. Para ter a venda autorizada, suplementos alimentares precisam atender critérios de composição, eficácia e segurança da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Se não aprovado, o produto torna-se ilegal e pode causar vários males à saúde, como explica a nutricionista Fernanda Larraudi. Acompanhe. É cada vez maior o número de suplementos que não são considerados com procedência colocados no mercado. E existem vários riscos para a saúde quando você adquire um produto desse, seja comprando num site que não é confiável, comprando de alguém que está distribuindo isso. E os riscos, inclusive, podem levar à morte. Dependendo da composição ou da data de validade desse produto, você pode estar ingerindo uma substância tóxica, uma substância nociva, que pode desencadear, por exemplo, uma piora da saúde de um diabético, se ali dentro tiver açúcar ou tiver outro produto na composição que não seja adequado para o consumo. Em relação à data de validade, acontece de pessoas que vendem esses produtos sem procedência ocultarem a data de validade e por ocultarem a data de validade, aquilo ali perde totalmente a qualidade, perde a garantia. Então não se sabe mais de que maneira aquele suplemento vai comportar no corpo de uma pessoa que faz a ingestão. Outro ponto de extrema importância, não use por conta própria, busque orientação médica, nutricional, para que você realmente utilize aquilo que for necessário para você, para a manutenção da sua saúde, lembrando que a base de tudo é sempre o alimento. Suplemento é cereja de bolo, é importante, mas quando prescrito para você, dentro da sua individualidade. E quando for comprar um suplemento, observa onde você vai comprar, em lojas que sejam conhecidas, em sites próprios das marcas. E se você ainda assim tiver alguma desconfiança, peça o laudo de cada suplemento, que as marcas têm, assim, olha, total abertura e eles gostam de entregar para a gente esses laudos. Seja crítico, porque isso preserva a sua saúde. É isso aí, tem muita gente investindo nisso. Só em 2023, o setor de suplementos faturou 7 bilhões de reais, com um aumento de 15% nas vendas, na comparação com o ano anterior. Os consumidores são normalmente aqueles que estão em busca de uma vida mais saudável. Mas, como disse a especialista, quem usa qualquer produto sem acompanhamento médico terá o efeito contrário. Portanto, fica aí o alerta. O desmatamento no Cerrado brasileiro superou pela primeira vez o registrado na Amazônia. Segundo o relatório da rede MEP Biomas, foram destruídos mais de 1.110.000 hectares em 2023. 68% a mais do que no ano anterior. A MAP Biomas é um consórcio climático de ONGs, universidades brasileiras e empresas de tecnologia, que monitora e consolida dados das áreas afetadas. Segundo o relatório, essas perdas representaram quase 2/3 do desmatamento sofrido por todo o Brasil e cerca de 2,4 vezes a destruição registrada na Amazônia. A superfície amazônica devastada no ano passado totalizou 454,3 mil hectares, uma queda de 62,2% em relação aos números de 2022. Esta é a primeira vez que o desmatamento no Cerrado, que se estende por 11 estados do centro ao nordeste, supera o da Amazônia desde que os registros do MAP Biomas Alerta começaram em 2019. De um ponto de vista mais amplo, o desmatamento no Brasil foi reduzido em 2023 pela primeira vez em 4 anos, com uma queda de 11,6% em relação ao ano anterior. A perda de vegetação nativa continua sendo uma preocupação, especialmente devido às consequências cada vez mais evidentes, como as enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul, que deixaram pelo menos 170 mortos e cerca de 600 mil deslocados. A Espanha, Irlanda e Noruega reconheceram oficialmente nesta terça-feira o Estado da Palestina. Os 3 países fizeram anúncio na semana passada.
O anúncio da decisão na última quarta-feira tinha gerado indignação em Israel, que vê a medida como uma recompensa para o movimento palestino Hamas, contra o qual trava uma guerra na faixa de Gaza desde outubro. O reconhecimento do Estado da Palestina não é somente uma questão de justiça histórica com as aspirações legítimas do povo da Palestina. É, além disso, uma necessidade peremptória se queremos alcançar a paz. É a única maneira de avançar para a solução que todos reconhecemos como a única possível para alcançar um futuro de paz de um Estado palestino que conviva junto de um Estado de Israel em paz e segurança. Em uma mensagem publicada em espanhol na rede social X, o ministro das Relações Exteriores de Israel acusou Sánchez de ser cúmplice de incitação ao assassinato do povo judeu com o reconhecimento da Palestina. Os 3 países europeus desejam que a iniciativa de alto significado simbólico leve outros estados a fazerem o mesmo. Noruega e Espanha desempenharam um papel importante no processo de paz na década de 1990 no Oriente Médio. Madrid sediou uma conferência de paz árabe-israelense em 1991, que abriu caminho aos acordos de Oslo em 1993. A polícia da Armênia anunciou a detenção de 273 manifestantes que bloqueavam rodovias na capital nesta segunda-feira, em protesto pela cessão de terras para o Azerbaijão pelas negociações de paz. O Ministério Armênio do Interior confirmou nesta segunda-feira que deteve 273 cidadãos que se recusavam a obedecer às ordens da polícia. Os manifestantes bloqueavam rodovias da capital Yerevan como protesto pela cessão de terras para o Azerbaijão. O movimento de protesto começou no mês passado, depois que o governo concordou em ceder territórios que controlava desde a década de 1990. O primeiro-ministro armênio Nikol Pashinyan deliberadamente conduziu este país a uma guerra na qual o sangue de milhares de vítimas foi derramado, como resultado da perda de Nagorno-Karabakh. A Armênia perde territórios agora. Há caos em todas as regiões do país e hoje não lutar contra esse mal é simplesmente um crime. Como parte de uma etapa crucial para a normalização das relações entre os 2 países rivais, a Armênia entregou ao Azerbaijão 4 localidades na fronteira. O território cedido tem importância estratégica para a Armênia, país sem acesso ao mar, pois controla trechos de uma importante rodovia que segue até a vizinha Geórgia. A Armênia e o Azerbaijão, 2 ex-repúblicas soviéticas vizinhas, entraram em confronto várias vezes pelo controle da região de Nagorno-Karabakh. A primeira guerra, na década de 1990, foi vencida pela Armênia e deixou mais de 30 mil mortos. Mais tarde, o Azerbaijão recuperou o controle de parte da região em 2020, antes de tomá-la inteiramente após uma ofensiva relâmpago em setembro de 2023, expulsando os separatistas armênios que a governaram durante 3 décadas. E ainda hoje, a alfabetização volta ao nível pré-pandemia, mas metade dos alunos do 2º ano ainda não sabe ler nem escrever. E a temporada das baleias e golfinhos no litoral paulista começou antes do tempo este ano. O Ministério da Justiça lançou hoje diretrizes para o uso de câmeras policiais. A portaria, no entanto, deixa para os estados decidirem a forma de acionamento dos equipamentos. Ao todo, a portaria estabelece 16 circunstâncias em que os equipamentos devem estar obrigatoriamente ligados. Entre elas, acionamento automático, a gravação é ininterrupta durante todo o turno do policial, modelo preferencial, segundo a portaria, ou é programada para responder a determinadas ações, sinais específicos ou geolocalização. Acionamento remoto, feito por meio do sistema, após decisão da autoridade competente, e acionamento pelo próprio policial, a fim de preservar sua intimidade durante as pausas e intervalos no trabalho. O documento também prevê que caberá às autoridades estaduais decidirem qual modelo adotar, assim como as punições para os policiais que não acionarem as câmeras corretamente. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, os estados que adotarem as diretrizes irão receber recursos federais como forma de incentivo. Os estados, eles apresentam previamente um projeto. Esse projeto precisa ser aprovado pelos técnicos, ou da Secretaria Nacional de Segurança Pública, ou da Secretaria de Políticas Penitenciárias, somente depois de atendidas
as diretrizes técnicas e, no caso agora, as diretrizes dessa portaria, é que o dinheiro será liberado. Antes de editar a portaria, o Ministério da Justiça analisou 50 pesquisas científicas realizadas em países como Estados Unidos, Reino Unido, Turquia, Uruguai, Canadá, Austrália, além aqui do Brasil, como nos estados de São Paulo, Santa Catarina e no Rio de Janeiro. Os dados analisados mostraram que quando as câmeras precisam ser acionadas pelos agentes de segurança, as regras geralmente não são seguidas. O único estudo que mostrou o impacto negativo sobre o policiamento foi o que avaliou o efeito das câmeras na unidade de polícia pacificadora no bairro da Rocinha, no Rio de Janeiro, em 2016. Já nos casos de São Paulo e Santa Catarina, ocorreu o oposto. Não se observou mudança nos indicadores de esforço policial ou despoliciamento. Pelo contrário, observou-se, segundo a pesquisa, um aumento nos casos reportados de porte de drogas, 78%, e porte de armas, 24%. O Estado de São Paulo é autônomo no que diz respeito às suas decisões em matéria de segurança pública. É claro que, de acordo com a lei que estabelece e institui o Sistema Único de Segurança Pública no Brasil, seria desejável que todos os entes federados, compreendidos, então, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, atendessem a essas diretrizes pela sua qualidade técnica. Nesta segunda-feira, a Defensoria Pública de São Paulo encaminhou ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, uma solicitação para que sejam determinadas mudanças no edital de compra de novas câmeras corporais para a PM do Estado. Na ação, a coordenadora do Núcleo Especializado em Direitos Humanos e Cidadania do órgão, Fernanda Balera, pede a exigência de que os equipamentos tenham gravação ininterrupta durante os turnos policiais, além de que sejam destinados aos batalhões que tenham maior índice de morte em operações. Os presos não poderão mais sair para visitar a família durante os feriados e datas comemorativas, como Natal e Dia das Mães. A decisão foi tomada hoje pelo Congresso ao derrubar um veto do presidente Lula. Pela decisão do presidente, os detentos estavam habilitados para a famosa saidinha, mas hoje os parlamentares tornaram as regras mais rigorosas ao impedir que o benefício seja concedido até para quem vai praticar alguma atividade para retornar ao convívio social. A alfabetização de crianças retoma nível pré-pandemia, mas metade dos alunos no segundo ano fundamental no país ainda não sabe ler e nem escrever. O Ministério da Educação do Governo Federal declarou que em 2023, 56% das crianças alcançaram o patamar de alfabetização registrado no período pré-pandemia. O Ministério da Educação estabeleceu uma meta progressiva para os próximos anos, com o objetivo de alcançar 80% até 2030. O Sistema de Avaliação da Educação Básica apontou que os resultados em língua portuguesa caíram consideravelmente durante a pandemia, passando de 750 pontos em 2019 para 725,5 em 2021, o que não deixa de refletir nas disciplinas de matemática. O governo federal lançou em 2023 o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, com o objetivo de garantir que todos os estudantes estejam alfabetizados no final do segundo ano do ensino fundamental. O Ministério da Educação também estabeleceu metas, seguindo o Padrão Nacional de Desempenho de Criança Alfabetizada. O padrão estabelecido foi em 743 pontos na escala do Sistema de Avaliação da Educação Básica pela pesquisa Alfabetiza Brasil, aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, para determinar o ponto de corte que indica a alfabetização de uma criança ao fim do segundo ano do ensino fundamental. Para 2024, a meta é um patamar de 60%, chegando a um patamar de 80% até o ano de 2030. Os governadores e os prefeitos desse país, junto com o governo federal, assumiram o compromisso de diminuir o índice de alfabetização, a gente chegar a 80% de crianças alfabetizadas na idade certa. As fake news divulgadas em período eleitoral não serão consideradas crimes. A decisão foi tomada hoje pelo Congresso, que manteve todos os vetos do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, ao projeto que acabou com a Lei de Segurança Nacional. Com a medida aprovada por 317 votos a favor
e 139 contra, os parlamentares eliminaram a possibilidade de alguém divulgar uma falsa informação ser condenado a até 5 anos de prisão. Um veto do presidente Lula que o Congresso aprovou foi o das emendas. Agora não existe mais calendário para o pagamento das verbas individuais ou de bancadas. Essas duas categorias de recursos indicados por deputados e senadores são chamadas de impositivas, ou seja, o governo é obrigado a pagar. Embora obrigatórias, atualmente não há prazo para que o governo libere o dinheiro. Na prática, o Palácio do Planalto agora vai ter mais liberdade de optar por fazer a liberação às vésperas de votações importantes, como em meio a uma negociação. A Covid-19 derrubou o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal em todos os estados brasileiros nos anos de 2020 e 2021. O que consta num relatório divulgado nesta terça-feira pela ONU. O IDHM é um índice que possui um intervalo entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, melhores são os indicadores de educação, renda e longevidade. O índice foi lançado em 1998, a partir de uma adaptação da metodologia do Índice de Desenvolvimento Humano, criado em 1990. Dados do IDHM mostram queda. Os estados de Roraima, Amapá, Rio de Janeiro, Mato Grosso, além do Distrito Federal, estão entre os que registraram maior queda percentual no índice de 2019, ano anterior ao do início da pandemia, a 2021. No período de 2012 a 2019, os estados do Nordeste eram os que vinham com maiores ganhos no IDHM, com destaque para Pernambuco, Maranhão e Piauí. Isso fez com que, na pandemia, os estados da região tivessem menor perda proporcional. Alagoas, Sergipe, Ceará e Rio Grande do Norte estão entre os que registraram menor recuo. As quedas no IDHM também mudaram o cenário dos estados nas 5 faixas nas quais se dividem o índice, que variam entre muito baixo e muito alto. Em 2019, o Brasil tinha 4 estados e o Distrito Federal na faixa muito alto, 20 estados na faixa alto e apenas 2 Maranhão e Alagoas em um patamar considerado médio. O cenário mudou nos 2 anos de pandemia. Em 2021, apenas São Paulo e Distrito Federal se mantiveram no patamar muito alto. Saíram desta faixa os estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Além de Maranhão e Alagoas, o patamar médio passou a incluir também Bahia, Piauí, Paraíba, Pará, Amapá e Roraima. Outros 17 estados ficaram com o IDHM considerado alto. O IDHM do Brasil caiu 2,4% no período de 2019 a 2021, interrompendo uma tendência de alta e retornando ao mesmo patamar de 2015. Neste período, a esperança de vida regrediu para 74,16 anos. A frequência escolar caiu para 90,84% e a renda domiciliar per capita chegou a R$ 723,84. O impacto da pandemia na longevidade, por exemplo, é considerado pontual. A expectativa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano é que os retrocessos seriam revertidos a partir de 2022, considerando o mapa de vacinação nacional e a ação do Sistema Único de Saúde nos estados. Segundo o PNUD, os efeitos negativos de médio prazo sobre a educação ainda não foram devidamente avaliados dos pontos de vista quantitativo e qualitativo, mas os dados já sinalizam uma reversão da tendência de queda na frequência escolar registrada na pandemia. Um avião da Spirit Airlines ia da Jamaica à Flórida quando precisou fazer um pouso de emergência 24 minutos depois da decolagem por problemas de altitude e pressão. Um passageiro relatou nas redes sociais que havia possibilidade de um pouso na água. A empresa alega problemas mecânicos e todos os passageiros estão bem. O que era para ser um voo tranquilo de cerca de 3 horas se tornou um pesadelo. Logo nos primeiros minutos para os passageiros que pretendiam sair da Jamaica rumo aos Estados Unidos. No último domingo, um avião da companhia aérea americana
Spirit Airlines, precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto da cidade jamaicana de Montego Bay pouco mais de 20 minutos após decolar. Mesmo com o susto, a operação foi bem sucedida e os passageiros não sofreram ferimento. Uma plataforma especializada em acidentes aéreos afirma que o avião chegou a uma altitude de 1.520 metros, considerada muito baixa. Por isso, a decisão em realizar um pouso de emergência. Passageiros ouvidos pelo O Arauto da Aviação afirmam ainda que a tripulação justificou o imprevisto como queda de pressão e chegou a prepará-los para um possível pouso na água. No momento do susto, ele conta que não sabia definir o que era real e pensou se tratar até mesmo de um sonho. Segundo um dos passageiros, afirmou que, se pesquisar o nome da companhia aérea nas redes sociais, encontra uma série de registros e comentários negativos sobre a empresa. Entre as reclamações estão problemas inusitados, como a invasão de água suja do banheiro por todo o corredor da aeronave. Recentemente, uma forte turbulência em um voo entre Londres e Singapura causou a morte de um homem e deixou vários feridos. Um passageiro morreu de suspeita de ataque cardíaco e outros 30 ficaram feridos depois que um voo da Singapore Airlines enfrentou forte turbulência no dia 21 de maio. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu para que os países do Ocidente pressionem a Rússia a aceitar um acordo. Nos últimos meses, a Ucrânia enfrenta forte ataque do governo russo em uma guerra que dura mais de 2 anos. Zelensky foi visitar a Espanha e foi recebido com honras militares pelo rei Felipe VI em Madrid. O líder ucraniano afirmou que todos os países do Ocidente devem intensificar os trabalhos para que possamos alcançar a paz. Volodymyr Zelensky pediu também que o Ocidente o ajude com armas para enfrentar as forças russas. Há menos de 3 meses, Zelensky recusou uma proposta da China e do Brasil para conversar com a Rússia na Cúpula da Paz realizada na Suíça. E uma onda de calor no Paquistão leva os termômetros a mais de 50 graus. Foi o que registrou o Departamento Meteorológico do Paquistão. O país enfrenta as altas temperaturas há pelo menos 10 dias. Centenas de pessoas estão sendo tratadas com insolação. As temperaturas ficaram acima de 52 graus Celsius na província de Sindh, no sul do Paquistão, o registro mais alto do verão e perto do recorde do país em meio a uma onda de calor em andamento. O Paquistão é o 5º país mais vulnerável ao impacto da mudança climática. A leitura é a mais alta do verão até agora e se aproximou dos recordes da cidade e do país, atingindo a marca de 53,5 graus, chegando a 54 graus. A temperatura mais alta já registrada no Paquistão foi em 2017, quando as temperaturas subiram para 54 graus Celsius na cidade de Turbati, localizada na província sudoeste do Baluchistão. Esta foi a 2ª temperatura mais quente na Ásia e a 4ª mais alta do mundo. As temperaturas extremas foram agravadas como resultado da mudança climática causada pelo homem. O governo do país pediu para que moradores das regiões afetadas evitem sair de casa. O calor intenso já levou centenas de pessoas, vítimas de insolação, aos hospitais. Equipe de cientistas internacionais alerta para o agravamento da situação causada com o calor acima da média provocada pela mudança climática. A tendência para os próximos dias, segundo o Centro Meteorológico do país, ainda é de alta nas temperaturas. A defesa do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou argumentos finais no julgamento por fraude. Os advogados pedem que o júri absolva o ex-presidente de acusação de fraude eleitoral ao esconder pagamentos a uma atriz de filmes adultos.
O advogado de Donald Trump pediu aos jurados que deixem de lado os detalhes obscenos de seu julgamento criminal e se concentrem na papelada que está no centro do caso. E pede que o colegiado declare o ex-presidente inocente de comportamento criminoso. Trump nega qualquer irregularidade e diz que nunca teve qualquer relação com Daniels. Durante o julgamento, os jurados ouviram relatos das condenações criminais de Trump, que enfrenta 34 acusações criminais de falsificação de registros comerciais, uma contravenção, segundo as leis de Nova York. O promotor distrital de Manhattan, Alvin, faz acusações, dizendo que Trump falsificou esses registros para disfarçar uma contribuição ilegal de campanha. O pagamento que comprou o silêncio de Daniels sobre o suposto encontro amoroso em 2016. Trump já enfrentava múltiplas alegações de má conduta sexual. Se for considerado culpado, ele pode pegar até 4 anos de prisão, embora a prisão seja improvável para um réu primário em crimes como esse. Os advogados do ex-presidente deram a entender que o pagamento pelo silêncio de Daniels se destinava a poupar a família de Trump do constrangimento e não a proteger a sua candidatura à Casa Branca. O ex-presidente Donald Trump se declarou inocente em todos os casos e diz que eles são uma tentativa dos aliados democratas de impedir sua candidatura presidencial. Mesmo se for condenado, não impedirá Trump de tentar recuperar a Casa Branca do presidente democrata Joe Biden nas eleições de 5 de novembro. Nem o impediria de assumir o cargo caso ele venha vencer nas urnas. As pesquisas de opinião mostram que os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos travam uma disputa acirrada. As autoridades da Papua Nova Guiné fizeram a retirada de cerca de 8.000 pessoas de aldeias próximas ao local do grande deslizamento que atingiu o país na última semana. A área afetada é montanhosa e quase inacessível, o que dificulta as operações de resgate. De acordo com as estimativas iniciais, cerca de 2.000 pessoas foram soterradas. Papua Nova Guiné começou a evacuar 7.900 pessoas de cidades vizinhas ao local de um grande deslizamento de terra, diante do temor de que a tragédia se repita. O povoado de Iambale foi quase totalmente destruído quando parte do Monte Mungalo desabou, na madrugada de sexta-feira, e atingiu centenas de casas e moradores que dormiam. Moradores começaram a cavar com as mãos em busca de familiares. A área era povoada, com casas, lojas, igrejas e escolas, e foi completamente destruída. O Centro Nacional de Desastres de Papua Nova Guiné teme que mais de 2.000 pessoas tenham sido soterradas. A quantidade de lama, rochas e o volume de água que escorre pela montanha dificulta a retirada dos corpos no meio dos escombros. Os trabalhos de resgate foram afetados pela dificuldade de acesso ao local, que fica em uma área montanhosa, e por conflitos tribais, que dificultam o deslocamento por uma estrada. Faltando 59 dias para as Olimpíadas de Paris, o Brasil teve um desfalque e de alguém que tinha chances de trazer medalhas para casa. O Brasil perdeu uma grande estrela para as Olimpíadas de Paris este ano. A Unidade de Integridade do Atletismo anunciou nesta terça-feira que Thiago Braz, campeão olímpico no salto com vara em Rio 2016 e bronze em 2021, foi suspenso por 16 meses por doping. O exame do atleta apresentou o resultado positivo para a ostarina, que ele diz ter consumido em suplementos alimentares. Thiago recorreu da decisão na Corte Arbitral do Esporte. O brasileiro foi suspenso provisoriamente no dia 28 de junho de 2023, depois de um teste positivo quase um mês antes. Ele não poderá competir até 27 de novembro de 2024, já que o período da suspensão provisória conta para a confirmação dos 16 meses. Isso significa que Thiago Braz não competirá mais este ano, mas poderá voltar para a temporada de 2025 e participar do Mundial de Tóquio. A Unidade de Integridade do Atletismo explicou que a ostarina é um produto geralmente utilizado para aumentar a massa muscular. Nos últimos anos, Thiago Braz se tornou um dos principais nomes do salto com vara no mundo, especialmente pelo título olímpico nos Jogos do Rio. O algodão colorido, desenvolvido pela Embrapa, começou a fazer sucesso em vários locais do campo. É uma alternativa rentável e sustentável, principalmente para o produtor da agricultura familiar.
Mato Grosso do Sul é o quarto maior produtor nacional de algodão, com uma política específica para essa cultura, focado na diversificação da base produtiva e um programa de incentivo aos produtores de algodão através do Programa de Desenvolvimento da Agropecuária do Estado de Mato Grosso do Sul. A cultura do algodão do estado é tecnologicamente adequada, sustentável e tem protocolo, onde 90% dos nossos produtores se encontram, o de sustentabilidade. Um produto desenvolvido pela Embrapa para preservar o meio ambiente e gerar renda para o agricultor familiar, vem ocupando destaque no estado e no cenário nacional, o algodão colorido. O tecido de algodão colorido não tem corantes, por isso é hipoalergênico. Isso significa que as roupas fabricadas com esse tecido são ideais para o uso de bebês e pessoas alérgicas. São essas características que fazem da pluma do algodão colorido um produto cada vez mais valorizado nos mercados nacional e internacional. Atualmente, as peças produzidas na região Nordeste são exportadas para países como Estados Unidos, Alemanha, Portugal, Espanha, Itália, Suíça, França, a Inglaterra, Dinamarca e Japão. O processo de tingimento é um processo extremamente poluente, né? E você produzir uma roupa a partir do algodão colorido não vai ser necessário tingimento, portanto é um algodão do ponto de vista de sustentabilidade, especialmente quando está em jogo questão de saúde humana, é um algodão que leva uma vantagem muito grande em relação ao algodão branco. O algodão colorido existe na natureza há muitos anos. Ele é tão antigo quanto o algodão branco, mas esse tipo possui fibras curtas e fracas, que não servem para a fabricação de fios e tecidos. Os pesquisadores da Embrapa, então, trabalharam no melhoramento genético do algodão colorido para conseguir uma pluma que pudesse ser aproveitada na indústria têxtil. Essas cultivares que a Embrapa tem hoje, todas elas atendem os padrões exigidos pela indústria, tanto de comprimento, resistência da fibra e uniformidade de comprimento. E também um outro índice que a gente usa para qualidade de fibra, que é o Microner, que dá a ideia da finura da fibra. Então, as variedades da Embrapa atendem aos padrões da indústria têxtil. As variedades naturalmente coloridas pesquisadas pela Embrapa dispensam o uso de corantes químicos e, dessa forma, não poluem o meio ambiente e ainda representam uma economia de cerca de 70% de água no processo de acabamento do tecido. Em geral, o algodão colorido também é produzido de forma orgânica, sem o uso de insumos e fertilizantes químicos. A partir dessas diferentes tonalidades de fibra, são confeccionadas roupas, acessórios e artesanatos. Porque um grande passo já foi dado, que é a obtenção de cultivares adaptadas ao cultivar de algodão colorido, né? Adaptadas às diferentes condições ecológicas do Brasil, né? Então, a tecnologia está disponível, existe demanda por esse algodão, né? Então, é o produtor se organizar e tomar a decisão de cultivar algodão colorido de uma forma organizada, que tem mercado e o mercado remunera, em média, 30% a mais o preço do algodão colorido em relação ao algodão branco. Começou nesta semana a temporada de baleias jubartes e golfinhos no litoral norte de São Paulo. A região é ponto de passagem dos cetáceos durante a trajetória para a reprodução. Este vídeo, publicado em uma rede social na temporada passada, mostra mãe e filhote jubarte em Ilhabela. A praia do litoral norte paulista é famosa pelos visitantes que aparecem por lá e em São Sebastião, sempre nessa época do ano. Baleias e golfinhos que protagonizam verdadeiros espetáculos. Vindos das águas frias da Antártida, os cetáceos apenas passam por São Paulo, seguindo em direção às águas quentes do arquipélago de Abrolhos, no sul da Bahia, onde todo ano se estabelecem para a reprodução. Mas a passagem por águas paulistas nunca é silenciosa. Descritos como mamíferos extremamente sociáveis e de alto desenvolvimento cognitivo, eles brincam, pulam e se exibem a quem queira admirar. É por isso que a temporada das baleias e golfinhos sempre atrai turistas e pesquisadores ao litoral de São Paulo. Em 2023, houve 787 registros de avistamentos de baleias jubarte na região, segundo o projeto Baleia Vista. O número impressiona se comparado aos anos anteriores.
178 em 2022 e 214 em 2021. Depois do recorde do ano passado, é claro que agora a expectativa é grande. Alguns cetáceos até já foram vistos por lá, mesmo antes do ponto alto da temporada, que é oficialmente aberta no final do mês de maio e segue até julho. Mas os animais podem ser avistados no Mar de Ilhabela e São Sebastião entre os meses de abril e outubro. Em 2024, a primeira jubarte foi vista no dia 12 de abril. Depois dela, algumas outras foram avistadas em São Sebastião. Todas jovens, dizem pesquisadores. Isso porque os animais registrados até agora tinham cerca de 7 metros de comprimento, menos da metade das adultas, que chegam a 16 metros. Mas para ver os cetáceos tem regras, e todas definidas por portarias e leis federais. É proibido encurralar os animais, separá-los do grupo, mergulhar junto com eles ou jogar objetos na água. A recomendação é que seja mantida uma distância de 100 metros em silêncio e com permanência de, no máximo, meia hora no local. É o suficiente para ver esse espetáculo da natureza e se encher de gratidão. E o Jornal das 22 está chegando ao fim. Obrigado pela audiência, uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.